Bora lá realizar ataque poderoso contra o Irã? Bora lá, os Estados Unidos realizam um dos principais ataques ao Irã desde o início da guerra. O ataque foi realizado em Isfahan. Acredita-se que ali esteja uma daquelas cidades subterrâneas do Irã com milhares de mísseis, mas também acredita-se... Atenção, temos o Pentágono ao vivo. Neste momento, vou fazer a tradução simultânea da tradução do secretário de Guerra, Peter Hegseth. Abre aspas. Suffice it to say, the trip was an honor. I had a chance to bear witness. Eu estive no Oriente Médio. Foi uma honra acompanhar a melhor parte da América lá. A brotherhood of men and women, warriors, homens e mulheres em uma irmandade, unidos em seu amor e pelo seu compromisso com a América. Eu vi muita confidência. E também trabalhando na interceptação dos mísseis do inimigo. Eu pude acompanhar em tempo real a interceptação de 2 mísseis. Eu conversei com os pilotos, com as Forças Armadas ali, no local. E também conversei com alguns que derrubaram drones que estavam em direção à nossa base. Falei com um piloto no avião. I witnessed ingenuity. American ingenuity. I met the young Army officer who figured out how to neutralize maneuvering enemy missiles. Eu também consegui conversar com um jovem que trabalhou na interceptação de um drone. Nesse momento temos um pequeno problema com a transmissão original. Eu estou traduzindo simultaneamente, pessoal, uma entrevista coletiva do Pentágono, do secretário de Guerra, Peter Hegseth. Ele estava contando que esteve no Oriente Médio, conversou com militares, e porque esta transmissão agora ela é interrompida por algum motivo lá no Pentágono, tá, pessoal? E esta entrevista coletiva acontece no contexto justamente deste ataque que eu chamei a atenção no início desta transmissão. Ou seja, os Estados Unidos atacaram. Nós temos a imagem desse ataque. O presidente Trump divulgou nas redes sociais esse ataque. E assim que a gente restabelecer contato com o Pentágono, a prioridade é o Pentágono, tá? Mas esse foi um dos principais ataques desde o início da guerra. Especula-se que os Estados Unidos destruíram uma dessas cidades subterrâneas onde o Irã mantém mísseis. Vamos ver, acredito que... Não, ainda não estamos com o sinal restabelecido. Algum problema lá no Pentágono, tá, pessoal? E alguns analistas acreditam, por isso que essa entrevista é importante, que parte do urânio, atenção, parte do urânio enriquecido iraniano possa estar nessa região. E é por isso que esse ataque aconteceu. Agora eu estou ouvindo o Peter Hegseth que diz que está falando sobre a importância da rotação dos militares que ficam no Oriente Médio. Ele voltou aí. A Operação Épica Fúria, ela é diferente. Nós estamos nem pensando na próxima rotação de militares. Nós estamos pensando em vencer essa guerra rápido. Eu conversei com vários militares de várias patentes. O que eu vi foi motivação e foco na missão. Foco na missão. It was the kind of warfighting American spirit that comes with a clear mission against eu vi o verdadeiro espírito americano nesses militares com uma missão clara. He said, "It's been a busy few weeks, sir. Tough stuff." Alguns militares disseram, olha, foram semanas duras e bastante ocupadas, mas nós estamos aqui. Nós não podemos errar, porque o inimigo está de olho nas nossas crianças. Isso se repetiu várias vezes.
And Eu nobody perguntei said para better eles, o que equipment. vocês precisam? Nobody said more comfortable living conditions. Nobody said send me home. Ninguém disse me mande Well, para of course, casa, eu quero eventually we want all those things. condições They do mais too. favoráveis para trabalhar. But what those Americans said to me, young Mas o que eles and disseram para old, mim, officer and NCO, male and female, black and white, homens, was mulheres, let's negros, finish the brancos, mission. todos eles. Get us even more bombs, bigger bombs, more targets. Preciso de mais Let munição, us preciso de mais finish. bombas grandes para jogar no In Irã. fact, Admiral Cooper noted this morning that the 3 Air Force captains shot down by Kuwaiti-friendly fire early in the fight weeks ago. E eu quero falar aqui sobre They aquele never avião, left the theater. aqueles aviões que foram All dropped atingidos pelo fogo bombs amigo over do Kuwait Tehran no início da guerra. last night. Eu conversei com These eles. men and women live the Iranian threat every day, incoming missiles and drones, and know what a world looks like, what the world would look E like. eles estão dispostos a Iran had the continuar. most São dangerous weapons nossos in the world, militares a nuclear da aeronáutica, weapon. entram e saem do Irã As President Trump has said time and sempre, time again todas for as years, noites, and in this e administration, estão com muita Iran cannot confiança have a nuclear em bomb atingir anymore. o objetivo. These troops, they want to finish this fight for their kids and their grandkids. This is As about tropas que estão lá no history. Oriente Médio querem concluir This is essa about missão legacy. pelas crianças, pelos Success filhos, matters. pelas filhas deles. And because of this president and E por these causa do Americans, presidente Trump, they're closer than ever before to winning. esses americanos que estão no Oriente Médio sentem-se confiantes como nunca para vencer a guerra. Presidents were all talk. He's all action. Os outros presidentes eram de muita falação. Esse atual presidente é de ação. American firepower is only increasing. E o que eu posso dizer é que a força bélica americana só está aumentando. Just 1 month in, Nós estamos atingindo mais eles e eles cada vez estão atingindo menos a gente. the upcoming days will be decisive. Iran knows Os that. próximos dias serão and there's almost decisivos. nothing they can militarily do about it. E não há Yes, nada they que will o still exército shoot some iraniano missiles. possa fazer. But we will shoot them down. Se eles Of atirarem note, the mísseis last na gente, 24 nós hours iremos saw the interceptá-los. lowest number of enemy missiles and drones fired by Iran. Mas o número de drones e They will mísseis go iranianos underground, but we will find them. atirados na gente diminuiu We recently consideravelmente. destroyed another one of their command bunkers. Leaders forced to flee. No water, Nós no power, no provavelmente oxygen, destruímos outro no centro de command and comando control. da liderança in their da caves Guarda Revolucionária. Diminishing. The latest E intel também is munição clear out of importante CENTCOM. deles Our foi strikes destruída. are damaging the morale of the Iranian military, Os nossos leading to ataques estão widespread diminuindo a desertions, key moral personnel shortages, and do causing exército iraniano. frustrations amongst senior leaders. Just last night, we had Bom, a 200 última dynamic noite, strikes alone. Nós fizemos um ataque Dynamic strike dinâmico is a muito strike where a forte. pilot leaves and during their flight they get a new target set based on real-time E com o mesmo avião, com a mesma operação, conseguimos atingir mais de um alvo. A dynamic target is one that changes while you're in the air because of improved E essa operação se chama dinâmica, porque em alguns casos o alvo muda durante a operação. The video the president posted last night of Esfahan O vídeo que o presidente Trump publicou ontem à noite de US Isfahan bombers. You don't get to see many of those videos because foi o as a resultado do reminder, ataque. E nós vamos Iran transmitir esse still vídeo shut daqui a off the pouquinho, tá, internet pessoal? to 99.9% Nós temos esse of its vídeo para passar population. para os senhores. But if Iran is wise, they Se o will Irã cut a for deal. sábio, President Trump doesn't bluff and he does not back down. eles vão saber que o Ask presidente me Trump about that. não está blefando. The new Iranian regime should know that by now O novo regime new iraniano regime- deve saber disso. because regime change has occurred, should be wiser than the last. Então, o atual President regime Trump will iraniano make a deve deal ser he is encorajado a ser mais esperto que o And último the terms regime of the deal are iraniano. known to them. Então, em If termos de um Iran is not acordo, willing, then the United se States o War Irã Department não quiser will esse acordo, continue with nós vamos even continuar more atacando intensity. com mais intensidade. Standing here this morning in this briefing room, in my Então, agora mind's aqui eye, nessa sala, nessa I'm reunião, actually looking out at the groups I met this weekend. eu estou aqui com a imagem Logisticians, dos militares que eu encontrei nesse último final de semana no Oriente Médio. the flight crews, the air defenders, the base security, Todos eles, da base, de those segurança da base, maintainers who we pessoal walked da up área militar, at da área sunset da aeronáutica. with the chill in the air on the flight line. May God watch over all of them. Que Deus abençoe a todos each eles, day and each todos night. os dias. May his almighty and eternal arms of providence stretch over them and E protect que a them providência and bring tome them conta deles. peace. In the name of Jesus Christ. Em nome, que nós Amen. possamos vencer essa Mr. guerra e Chairman. ter a paz em nome de Thank you, Jesus Mr. Cristo. Secretary, and good morning, everyone.
Agora, o general Kane, que é o chefe do Comando-Maior dos Estados Unidos, o principal militar americano. General Kane. Quero agradecer a todos os 2,8 milhões de militares americanos nesse momento que estão em algum lugar do mundo. Nós somos muito gratos aos que estão em operação nesse momento. Nós nunca vamos esquecer a determinação e a coragem. E aqueles que caíram em combate, todos os dias nós devemos fazer por merecer esse sacrifício deles. Bud Anderson, who passed away in May of 2024 at the ripe old age of 102. He was laid to rest in Arlington Cemetery yesterday morning alongside his wife of 70 years, Eleanor, who he married on February 23rd. Ele está contando a história de militar americano que morreu em maio de 24 e que está, ele está contando yesterday, a legend to our Air Force and fighter pilots everywhere, was honored with a combination flyby of F-35s cerimonial, e eles realizaram esse ataque ontem em memória a esse militar. Flying aces of World War II and the highest scoring P-51 ace with 16.25 kills. Essa foi uma das operações mais ambiciosas e importantes desde a Segunda Guerra Mundial. To 1972. And his last combat tour was flying F-104 Thunder Chiefs over Perdão, North Vietnam. desculpa. Ele está falando de um militar que morreu, que combateu tanto na Segunda Guerra Mundial quanto no Vietnã. Perdão, passou uma ambulância e eu perdi um trecho da tradução. Every one of our World War II vets who become fewer and fewer with each passing day. They are the greatest generation and give us the gift. Esses militares que lutaram na Segunda Guerra Mundial fazem parte da grande geração, a geração que nos deu a segurança de hoje. Então estamos aqui honrando a morte desse militar. Eu quero trazer uma atualização sobre a operação no Irã. Nós estamos sistematicamente atacando a habilidade militar do Irã, a capacidade militar do Irã. Estamos destruindo a capacidade balística do Irã. Estamos focados nesse momento da operação na logística de operação militar do Irã. E os ataques estão acontecendo por terra, por ar, em toda a logística iraniana. E ontem esse ataque foi lançado em uma operação conjunta, simultânea, com vários aviões de várias bases americanas do Golfo. E estamos atacando com uma capacidade de distância considerável. E do lado defensivo, assim como o secretário de Guerra disse, a nossa aeronáutica está fazendo um ótimo trabalho de defesa. E juntos estamos conseguindo atacar as fábricas de munição do Irã, dentro do território iraniano, obviamente. Nos primeiros 30 dias de guerra, nós atingimos mais de 11 mil alvos. E recentemente fizemos operações com bombardeiros B-52. E a partir de hoje, nós estamos transformando a característica dos ataques em um ataque mais dinâmico, onde o alvo muda mesmo após o início da operação. E nós vamos continuar essa pressão. Nós temos um domínio total sobre a marinha iraniana. And we've now, as I mentioned briefly last time, started to work attack helicopters and other close air support assets. E agora nós conseguimos também atacar helicópteros e aviões que dão base à marinha iraniana. Nós já atingimos mais de 120 navios e barcos iranianos.
against our defense industrial base at scale. Estamos atingindo consideravelmente a capacidade de defesa e também de indústria de defesa do Irã. Infrastructure required for Iran to reconstitute its combat capability. E também estamos impedindo que o Irã, no futuro, consiga reconstruir essa capacidade militar. Americans to our joint force. Today I want to talk a little bit about a different front line, a line that doesn't have bunkers. Hoje eu quero falar agora eu quero falar de uma linha de frente um pouco diferente. Our National Assembly lines. Today, I want to recognize a group of Americans who live at the beginning of our nation's combat power, the Americans who actually make our weapons, both inside. Eu quero aqui agora mandar uma mensagem para os americanos que trabalham nas fábricas aqui nos Estados Unidos e que produzem as nossas munições e que dão opções aos militares diferentes de munições e que aumentam a capacidade militar americana. Saiba que desde o trabalhador de uma fábrica até a linha de frente, todos são importantes. Esses grandes americanos, tanto no setor público quanto no setor privado, eles colocam essa máquina de grande tecnologia para funcionar. Até mesmo aqueles que apenas pintam o equipamento, todos eles são importantes. Até mesmo aqueles que são importantes no serviço de controle de qualidade, todos são importantes. Não é um trabalho simples, é um trabalho duro, complexo. E é por isso, eu vi essas pessoas trabalhando e elas merecem o reconhecimento. Isso requer grande foco da sua atenção, do seu trabalho. Where one uncaught mistake or deviation can put an American's life at risk. Apenas um erro ali na montagem desse equipamento militar pode colocar uma vida americana em risco, mas eles são muito empenhados. O que pode definir o futuro de uma missão, se ela for bem sucedida ou não. Nós confiamos nesses grandes americanos que trabalham nas fábricas com grande empenho e com grande habilidade. From those who build exquisite capabilities down to the mom and pop machine shops all over this great country. They live em todo o país, esses que trabalham na fabricação desse equipamento, eles são importantes para a capacidade americana bélica militar. E são exemplos. Nós temos exemplos na história que servem para os dias de hoje. Até mesmo aqueles que construíram o bombardeiro B-2, que é indetectável diante do inimigo. Aqueles que construíram os submarinos nucleares americanos. Essas inovações, esses trabalhos, talvez não tenham o mesmo reconhecimento, a mesma glória de um piloto de um avião. Mesmo assim, todos os dias eles estão ali fazendo o trabalho deles. E eles fazem aquilo que lhe é pedido. A Força Bélica Americana está trabalhando agora 24 horas por dia, 7 dias por semana, com muita dedicação. E o que eu posso dizer é que todo esse esforço é visto em cada operação militar americana. Nós podemos ver e sentir, e é real. Então, para toda a força de trabalho americana e para toda a nossa indústria de base americana, muito obrigado. Nós confiamos naquilo que vocês criam.
to the front desde line, a fabricação incredibly até a short. montagem. Thank you. Keep it up. Muito obrigado. And to our Continue. adversaries out there, I remind you to beware of the American workforce. We continue to press forward in our military objectives. The Secretary and I remain deeply Nós humbled continuamos by the aqui spirit, tenacity, commitment, and grit com of our todo 2.8 o million comprometimento, com toda a strong joint tenacidade, force. I para wanna, que o as Reino, always, para thank que the os Estados force Unidos and atinjam their os families, seus and as objetivos no always, Oriente remember Médio. our fallen. We carry with them and their names every day. Em So nome de I'll turn it todos back os over to you. dos Thank you, Mr. 2,8 Chairman. milhões He didn't note de it, but militares in memory of americanos, Colonel nós Bud estamos Anderson, aqui e the chairman agradecemos. himself flew his F-16 to honor him recently. And thank you for highlighting the defense industrial base, the arsenal of freedom. It's worth Bom, noting that no one comandante, has muito revoked obrigado that por defense industrial base trazer a faster questão and aqui with more da linha de purpose than defesa, President Trump in his first term, and now we're rebuilding daqueles que estão the trabalhando arsenal na of linha de freedom. Our defense defesa. industrial base is more vibrant today than it's A been nossa, since e eu World quero War II ressaltar and aqui growing que rapidly. a nossa indústria Contrast that bélica de with Iran, defesa nunca esteve tão whose vibrante defense quanto está industrial base agora. is nearly completely destroyed. Their ability to reconstitute the weapons of war they're using now, that they're Enquanto hiding que a underground capacidade facilities, bélica de creating over construção do time, Irã está their ability praticamente to rebuild destruída. that, is negligible. And I think that contrast is an enduring legacy of this. as E well. o contraste é evidente. We've had some signaling that the U.S. will retake control of the Strait of Hormuz. Nós At temos that alguns point, sinais que military indicam que posture os Estados Unidos estão opposed to querendo guarantee safe retomar o passage for controle do allies, Estreito de Hormuz deter our enemies, and demonstrate talvez U.S. dominance in the region. com And os also, aliados. can you speak to how much America's adversaries, Russia, China, North Korea, how much they're supporting Iran's war machine? Agora eu quero saber arms and intelligence se vocês and what sabem we me are explicar militarily o quanto que a doing Rússia, a to, China e a Coreia do punish Norte estão enemy ajudando o Irã. Appreciate both questions. On the Strait of Hormuz, Bom, muito obrigado pelas duas there perguntas. are many Sobre more o Estreito de vessels going Hormuz, through today than there were, as the president has arranged. The president's been clear to Iran, open it for business, or o we have presidente opportunities Trump to foi bem do, and claro we para look o at the Irã, chairman laid out with the abra Navy, o Navy industrial base with coastal cruise Estreito missiles, de with Hormuz, UAVs, senão nós vamos with continuar counter mine atacando. capabilities. We've Pelo been menos focused from para the beginning business. on creating and defeating those capabilities and limiting their options. Mas nós There's estamos lots confiantes que nós we're podemos doing as eliminar well, isso. some of which is known, some of which is not known, to set the conditions. And I think the president was clear this morning in his E o truth presidente já mandou as that condições there are para um acordo countries com o around Irã. the world Algumas foram publicadas, outras não, mas eles já têm as propostas na on mesa, this critical waterway as well. It's not ou just pelo the menos United para States. reabrir o Estreito de Hormuz. Last time I checked, there was supposed to be a big bad Royal Navy that could be prepared to do things like that as well. So he's pointing out this is an international waterway that we use less than most, in fact, dramatically less than most. E nós estamos avisando a comunidade internacional que de todos os países nós somos o que menos dependem do Estreito de Hormuz. Mas a comunidade internacional depende. Então não é só um problema americano. Mas nós estamos trabalhando para garantir que o Estreito esteja aberto e o presidente deixou isso bem claro. Air publicly what all of that is, but where necessary, we're addressing it, we're mitigating it, or we're confronting it head on. I don't know if you have anything you want to add. Eu não vou aqui trazer detalhes sobre como a China, a Coreia e a Rússia estão ajudando o Irã. Nós não vamos abrir isso publicamente. Bom, eu estive, diz o jornalista, eu vi o entusiasmo na fábrica daqueles que constroem submarinos, os aviões. And without getting too specific, what kind of measures are we taking to protect some of the larger, more strategic aircraft like that? Mas eu quero saber se lá no Oriente Médio vocês estão tomando medidas para proteger os militares, os aviões, o pessoal que está lá, mesmo se isso seja necessário a construção de bunkers. Bunker use and bunker improvement. So from the beginning, as Bom, we stated, nós estamos elaborando um projeto, um plano para reforçar os bunkers que já existem e possivelmente construir outros. Fortifications as much as possible, but it also includes disbursement. E também pretendemos espalhar mais a posição dos militares americanos na região. Então, com a fortificação das que existem e diversificando mais a posição onde eles estão lá, facilitando também a linha de operação e de comando das operações. Muito se fala, mas nós não temos apenas o sistema Patriot lá. Nós temos outros equipamentos de defesa importantes na região. I will say on some of those other assets you talked about, air wings,
airframes. E falando There's some things de adversaries are doing to aviões e provide de info and intel that they shouldn't. peças de We're aware of it. reposição, And ultimately, we move things around and don't. nós one of the estamos biggest, principles you learn in the mudando a military is posição to not set patterns, de estocagem predictable desse patterns. equipamento. And so commanders are working hard to adjust in real time. With E those nós estamos systems. fazendo isso em tempo real, diante das dificuldades que aparecem. Thanks, Mr. Secretary. The U.S. and Iran appear right now publicly to disagree about whether there are these negotiations. Bom, eu preciso aqui dizer, diz a jornalista, que publicamente os Estados Unidos e o Irã estão dando declarações contraditórias sobre as negociações. O que você pode falar sobre isso? That the U.S. might destroy Iran's electricity generating plants and oil wells. Those are his words before ending this operation. Is there a way to do either of those things without E existe meio para os Estados Unidos conseguirem persuadir o Irã sem atacar a sua capacidade energética? On the talks, I can tell you. Bom, sobre as negociações, Steve and Jared and the vice president and many Marco, o vice-presidente, o Steven, they are ongoing. Kushner, o Witkoff, eles estão empenhados nisso. And we appreciate that. As I said in my remarks, we would much prefer to get a deal. Bom, como eu disse antes, eu prefiro mesmo que a gente chegue em um acordo em detrimento a ter que continuar o ataque. Nós não queremos fazer mais operações militares daquelas que nós já estamos fazendo. Mas, por outro lado, o nosso trabalho é pressionar o Irã para que ele entenda a situação. Nós estamos trabalhando mão a mão, com um lado avançando com as negociações, mas sem abandonar o lado militar. O general Kennedy. Yeah. Thanks for the question. Bom, muito obrigado pela pergunta. Those considerations and develop options to be able to mitigate those risks pursuant to the normal practices that we do in the military. Nós estamos trabalhando para diminuir o risco aos nossos militares na região. Just on the Strait of Hormuz, is opening the strait an essential objective to Operation Epic Fury? Or is that the job of those other countries? And then secondly, without asking you to comment on things that you can't talk about, what is your message to Americans who love the president and strongly believe in him? Qual é a sua mensagem para os eleitores que gostam do Trump, que amam ele, mas que estão pagando mais pelo combustível, por exemplo? Our core objectives from this podium, from day one, from me, from the chairman, from the president, from the O que eu posso dizer é que desde o primeiro dia de guerra, Rubio and others have been clear. Os objetivos por todos que passaram por aqui foram sempre bem claros. Defense industrial base and production ability to build, and Navy and power projection. So those have, and then of course, wrapping it all is Iran's never going to have a nuclear weapon. So those have been very clear. Em resumo, é impedir que o Irã tenha programa nuclear. I think the president's truth this morning lays that out very well. That this Strait of Hormuz issue, which we've set the conditions Mas, for success, and we will baseando-se nas últimas horas, o presidente Trump deixou isso bem claro na rede social Truth. O Estreito de Hormuz precisa ser reaberto e é de interesse internacional. Mas não depende só de nós. Agora, eu peço a vocês que prestem atenção quando o presidente faz declarações, publicações. Ele está fazendo isso e está comunicando à população americana. You can't just have flags, you have to have formations. You can't just have a few ships, you have enough to affect change. Those things matter in a dangerous world with ascended adversaries. Em um mundo perigoso como nós estamos, operações como essas são importantes. The Arsenal of Freedom Tour to revive our defense industrial base. President Trump. E eu gostaria de lembrar também que nós restabelecemos a nossa capacidade defensiva no ano passado, a nossa indústria bélica. E peço que tenham fé na capacidade americana e do presidente Trump de liderança. E não vamos esquecer a mensagem: Peace to Strength, paz através da força. E sobre os objetivos, você não pode vencer uma guerra se você disser para o seu inimigo quais são todos os pontos, quais todos são os alvos. Nós temos algumas opções que ainda não utilizamos e estamos evitando de utilizar. Mas uma coisa é certa, ser imprevisível é importante nesse momento.
of Iraq and Afghanistan. Nós as temos the muitas first lições do president Iraque e do to call them out for Afeganistão what que they nós are, aprendemos. he's not going to repeat those lessons. And E nós I não think I've been very podemos clear repetir about that esses from the erros board. lá do Iraque e do Thank you, Afeganistão, e Secretary nós Rexeth. aprendemos A isso question for you, and no, then a no question for passado. General Kane. You said A we're jornalista agora vai fazer uma halfway pergunta para o General Kane. through. How long until the objectives are achieved? And is there a scenario where a deal is struck before the objectives have been achieved? O quanto pode demorar ainda para os objetivos serem alcançados? E se o senhor acredita que um acordo possa ser alcançado antes dos objetivos serem What other purposes might the atingidos? soldiers and the Marines who have been deployed over to the Middle East E o que você pode dizer para os militares que estão na região? Just like the previous question, it's sort of Bom, essa pergunta é muito parecida com a anterior. don't tell your enemy what you're willing to Não do. diga ao seu inimigo quais são os seus And alvos e don't tell your objetivos. enemy when you're willing to stop. Especially E an não enemy diga ao seu inimigo quando você pretende that'll parar. hold their missiles and hope you'll wait you out. So that's not a question I'm going to answer Essa or the não é uma president pergunta has que eu posso given me. responder. We have our own goals and guidance and things Nós we're temos nossos military objetivos, objectives nossas that we're guias. moving toward and things that we look at. And as he's E- articulated, you know, he said 4 to 6 weeks, 6 to 8 weeks, it could be any particular number, but we would never. E não se apeguem a números de Because our semanas, goal is to pode ser finish those objectives. qualquer número. We're well on our way, and the chairman and I look at Uma this coisa every que eu single posso day. dizer é que nós It estamos would be the adiantados no president's cronograma. determination and the president's determination alone, when those E a objectives are determinação do presidente But it's é served the interest of enorme. the American people to cut that E deal, passar e to também make sure that Iran de passar doesn't essa have segurança any à população americana. and ultimately that our objectives, our interests are advanced. I don't know if you want to add E que anything. os nossos No, just to objetivos e answer interesses your sejam question, alcançados. Reagan, you know, the range of military options that those forces can Agora o offer general Kane está dizendo, not bom, just limited to what as you opções na mesa são need inúmeras. forces on the ground, and I wouldn't want to E take away as opções que nós temos president's aqui decision são space, but inúmeras. there are a multitude of things, not the least of which Mas is são Iran várias should note that variáveis que they're nós out precisamos there and levar em that consideração. they are a pressure point, and so they should carefully consider, I think, at the diplomatic level. Not my O que eu job posso as a dizer aos diplomat. iranianos é que eles levem seriamente em consideração as conversas diplomáticas. Okay, Mr. Secretary, the U.S. government Agora a pergunta has para o secretário de guerra. says for many years that Iran is protecting Al-Qaeda senior leaders, including the current Emir Saif al-Idil. Does the U.S. assess that he's still in Iran? Has he fled to Afghanistan? Is he on a target list? And Mr. Chairman, based on CENTCOM figures and open source, Bom, baseados em informações barrages and abertas, have indeed dropped dramatically since the start of the war, but a capacidade iraniana realmente diminuiu. maintained some level of low but stable numbers. Perhaps they've dropped a little bit more in recent Mas days, nos últimos dias, eles vêm mantendo uma certa closer consistência. to zero. And what impact is Iran's degraded but still very real capability impacting O Irã current perdeu and future muito a capacidade, mas ainda continua com essa capacidade. O que vocês podem dizer sobre isso? Obviously, and there are a lot of people on our target list in Iran. And if Bom, they o were que eu to- posso dizer sobre a primeira pergunta, sobre os objetivos Just quickly, pessoais, é que nós temos vários nomes na lista ainda que precisam ser eliminados. Agora o general Kane diz the 200 hits that were done last night. That's one component of continuing to lower that. The second and more long term impact that we're having is the strikes against their defense industrial base at scale, which will not allow them to reload. agora o general diz que os ataques americanos em direção à capacidade bélica e de defesa do Irã aumentaram nos últimos dias. Por capacidade de defesa do Irã, pessoal, eles entendem desde um radar a uma fábrica de drones, tá? É bem diversificado os alvos, assim, não é um alvo específico. Daqui a pouco, pessoal, depois da entrevista, por áudio, Paulo Henrique Araújo entrará ao vivo aqui comigo para passar as impressões dele sobre a entrevista coletiva. Quero aqui enormemente agradecer a todos o carinho da audiência. Peço que compartilhem nas redes sociais essa entrevista que o PegaVox está trazendo ao vivo, direto do Pentágono lá em Washington. Vamos voltar à tradução. Uma coisa eu posso garantir, as negociações com o Irã serão nos termos do presidente Trump. Isso eu posso garantir para vocês. About what our allies would be willing to do for the United States of America when we undertake. E agora nós estamos mostrando para o mundo
a capacidade americana, mesmo sem os aliados. And yet, when we ask for additional assistance or simple access spacing and overflight, mas é uma pena que apenas quando pedimos permissão para sobrevoar alguns espaços aéreos, ou até mesmo por questão de logística, isso tenha sido negado. And ultimately, it'll be his decision of what that looks like after this is complete. Mas a relação com os aliados nós vamos discutir depois da operação no Irã terminar. Joint force is the most professional force in the world, and we have numerous processes and systems to carefully consider. E sobre os militares que nós estamos enviando para lá, legal considerations para operações terrestres, eu posso dizer que são os melhores do mundo, com os melhores treinamentos, mais bem preparados. O que permite que nós poderemos atacar vários alvos dentro do Irã. Thank you, sir. Thank you, Mr. Secretary. Thank you. I appreciate it. On Sunday, a jornalista agradece ao secretário pela oportunidade de entrevistá-lo. The second one is mostly dead. The third regime that we're on right now has been much more reasonable in negotiations. Do you agree? O presidente Trump declarou que a atual configuração do regime agora está muito mais fácil de negociar, parecem mais moderados. Você pode confirmar isso? We stand right there next to our negotiating team. O que eu posso dizer é do lado americano, nós estamos dando apoio à nossa equipe de negociação e sobre as negociações é que eu posso dizer no momento. Bom, terminou então a entrevista coletiva do Pentágono, já faremos essa análise. Nós acabamos de acompanhar então a entrevista coletiva na Secretaria de Guerra, né, no Pentágono, do secretário de Guerra Peter Hegseth e do general Kane. Nós temos aqui alguns pontos para abordar e principalmente repercutir o ataque que os Estados Unidos realizou nessa última noite em Isfahan. Mas antes, o Paulo Henrique vai entrar aqui comigo por áudio, ele que está lá em Washington cedinho. Paulo, muito bom dia, meu amigo. Entre aí. Bom dia, Ivan, tudo bem? Bom dia, audiência. Um prazer estar aqui com vocês, agradecer a enorme audiência. Ivan, olha, pontos importantes para a gente destacar aqui, meu caro. Eu queria começar por aquele que é o mais, assim, o que mais me saltou aos olhos e é algo que tem me preocupado, e você também nas nossas conversas com o senhor Sepúlveda, o papel da China e da Rússia nesse conflito. O Hegseth recebeu a palavra, né, porque a pergunta foi feita ao Dan Kane, que é o chefe adjunto de Estado-Maior. Ou seja, ele e o Hegseth é quem comandam as Forças Armadas, e ali ele respondeu: não vou comentar o papel da Rússia e da China nessa guerra. Ou seja, o Pentágono sabe que eles estão agindo, que eles estão trabalhando, que eles estão fornecendo inteligência, que eles estão fornecendo mísseis, principalmente no caso da China, que eles estão fornecendo drones, como é o caso da Rússia, né? E esse não comentário deixa isso muito claro, né, Ivan? O não comentário fala mais que o próprio comentário que ele pudesse responder. Eu também achei a maneira que ele tomou a frente do general, trouxe a questão para o lado político, e eu acho que ele já estava preparado para essa pergunta, porque ele foi muito bem. Só um parênteses, o Peter Hegseth estava muito bem nessa entrevista que ele concedeu. Paulo, se você concordar, a gente continua a análise da entrevista, mas como nós temos a imagem que o presidente Trump divulgou, o vídeo do ataque a Isfahan, eu acho que a gente pode passar agora, é um vídeo curto, 20 segundos, se não me engano, e a gente volta. Pode ser? Vamos lá. Então, Daniel, meu caro, as imagens desse ataque em Isfahan foi realizado na noite da madrugada, de segunda para terça-feira. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as características desse ataque. Pois não. Tá aí, então, realmente um ataque forte. Paulo, eu imaginei que na entrevista eles fossem trazer mais detalhes desse ataque. Existem duas leituras aqui na Europa. Eu conversei com o seu Sepúlveda antes de entrar ao vivo aqui. O seu Sepúlveda também já está ajudando a gente a pegar as informações e tudo mais. Ele mandou uma saudação para a audiência também. E o que acontece? Os especialistas aqui na Europa estão fazendo duas análises. A primeira, foi atingida uma cidade
subterrânea, naquelas cidades silos que eles chamam, com um estoque de mísseis iranianos. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que ali, neste local, parte do urânio enriquecido do Irã pudesse estar estocado. Essa hipótese é menos provável. Agora, Paulo, se você me permite, aí eu passo para você, o fato deles não terem entrado em tantos detalhes deste ataque me leva a concluir que eles estão naquela fase de levantamento do estrago que foi feito. Um ataque desse pode levar 2 dias para você entender o impacto e o que foi atingido. Eu não sei se você concorda comigo e também as suas impressões sobre o ataque, e aí eu quero trazer outro ponto da entrevista para a gente analisar, meu caro. Claro, Ivan, eu vou ser bem sincero, esse ataque aconteceu ontem, era mais ou menos 11 horas da noite aqui em Washington, D.C., tanto que foi mais ou menos o horário que eu identifiquei e te mandei, né, até o vídeo para entrar aqui, e a gente viu a importância disso com a entrevista coletiva que a Secretaria da Guerra forneceu agora há pouco. Olhando as imagens, eu fico com a impressão muito grande que foi um depósito de mísseis, porque a explosão ela sobe muito, né? E quando a gente fala de uma cidade subterrânea, a gente viu o que aconteceu em Fordow, Natanz e Isfahan, ali no final de junho. A gente só via praticamente o buraco de entrada do míssil. Não tinha todo esse aparato subindo. Então, eu, no alto da minha leiguice, né? Mas olhando as imagens, comparando os 2 ataques, e o de Fordow foi muito poderoso também, eu fico com essa impressão. Agora, uma coisa que você comentou aqui, os 2 dias, isso é muito importante, e eu acho mais importante ainda que o governo americano não tenha entrado nesses detalhes, porque eles não podem cometer o mesmo erro que o Trump cometeu na Operação Martelo da Meia-Noite, que foi anunciar para o mundo que não está destruído todo o aparato atômico do Irã, e estava claro que não estava. Estava muito claro que não estava. Né? Nós comentamos aquilo na época, né? Acho que coisa de 8, 9 horas depois do ataque, fizemos uma transmissão ao vivo e ali falamos, olha, os informes que chegam é que isso não foi destruído, e o Trump foi insistindo naquilo, e agora eu vejo muitas pessoas comentando, mas está destruindo aquilo que foi destruído lá em junho, né? E aí as pessoas têm que dosar, que o Trump ele tem uma dose de propaganda pesada no que ele fala, né? Então, a gente às vezes precisa ser mais técnico, né? Isso não significa ser contra ou a favor do presidente Trump, mas olhar as coisas de maneira objetiva. Perfeito, Paulo. E um ponto, só um segundo, não é porque é edição extraordinária, entrevista do Headset, tem que deixar o like. Se não deixar o like, nós vamos mandar o Guilherme Boulos murchar o pneu do seu carro. Vamos manter a tradição aí do programa, tá? Estamos com uma enorme audiência. Muito obrigado a todos pelo reconhecimento desse trabalho. Olha só, o Paulo e eu, o Paulo em Washington, eu em Londres, nós estamos conseguindo, acho que realizar o nosso sonho de criança, né, Paulo? Porque você foi dormir ontem passando as informações, hoje de manhã eu acordei aqui com aquilo que você me mandou, já comecei a trabalhar no programa de hoje, então com um em Washington e outro em Londres, a gente cobre boa parte do globo, né? Uma hora a gente acha alguém lá no Japão para trabalhar com a gente, mas tá muito prazeroso poder levar tudo isso para nossa audiência. Então eu peço aí o reforço do like. Paulo, outro detalhe da entrevista que me chamou a atenção, eu estou curioso para te ouvir sobre isso, e que pode ser preocupante, tá? Parece muito bonito, parece tudo muito legal, mas é preocupante. Eles gastaram boa parte da entrevista para agradecer os trabalhadores nas fábricas que produzem munição, que produzem o equipamento militar americano. Paulo, quando isso acontece na história, é porque existe já uma tentativa de elevar o moral desses trabalhadores nas fábricas para aumentar a produção bélica da América. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram que ir para as fábricas, mas essa coisa de elevar o moral, de colocar ali a pessoa que trabalha no chão da fábrica, como ele disse, o cara que pinta o avião, que pinta o míssil, que pinta até o soldado que está na linha de frente, todos são importantes. Isso me chamou muito a atenção. E para passar para você, Paulo, a sensação que eu tenho é de que esta chave que foi virada
teve o início na guerra da Ucrânia e que agora viraram de vez para, eu não digo economia de guerra, mas para o modo alerta para uma guerra, parece que pelos próximos anos ela não volta ao que estava até 2019. E eles dedicarem parte dessa entrevista para agradecer o chão de fábrica, com todo respeito, eu já trabalhei no chão de fábrica na Itália, posso falar, me dá essa sensação. O que você achou, Paulo? Olha, Ivan, eu concordo plenamente com você e tem um outro ponto, tá? Tem 2 pontos que eu quero trazer em cima disso. Eles trouxeram essa questão, fizeram questão de trazer elementos patrióticos, como, por exemplo, um soldado que combateu na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã. Isso foi outro fator que eles trouxeram ali à tona. E aí a gente tem uma pergunta que foi feita logo em seguida que me chamou a atenção no meio de tudo isso, e é algo que eu venho chamando muita atenção, tanto aqui no PH Vox quanto no outro canal, Ivan, no PH Araújo, nos Estados Unidos, a opinião pública americana, a preocupação dos americanos. E algumas pessoas no Brasil, elas levam isso para um lado. O PH, então, é contra o Trump, vocês são contra o Trump. Não, a gente está reportando, nós estamos trazendo o que a sociedade americana está pensando. E por que eu estou falando isso? A pergunta que veio logo em seguida foi de um jornalista do Real America Voice. Real America Voice, pessoal, é um veículo de mídia independente do Colorado, tá? E eles são assim, tipo o PH Vox, a Timeline, sabe? É nesse sentido, assim. Mídia independente, Paulo? Podemos classificá-los como mídia independente? Sim, independente. Isso é uma mídia independente. E, inclusive, eu conversei com eles lá no serviço funerário do Charlie Kirk, no Arizona, em setembro do ano passado. E a pergunta que ele fez foi o seguinte: olha, resumindo, né, aqui para um bom português, muito bem, muito bom que você mostrou isso, que legal, o pessoal tal, mas o que vocês estão fazendo para proteger as vidas americanas lá no Oriente Médio? Vocês estão construindo bunkers lá? O que vocês estão fazendo? Então, assim, pessoal, cada soldado americano que perecer não é só um número aqui nos Estados Unidos. Cada soldado americano que perece, que morre nessa guerra, tem um custo político absurdamente alto, tá? Cada pessoa. Não é como na Rússia, por exemplo, que o Putin faz o moedor de carne humana, manda todo mundo ali, né, nas ondas humanas, que é a estratégia que eles usam desde sempre, e fica tudo bem, ninguém fala nada. Aqui, cada soldado conta muito. Então, você vê, tava com aquele discurso do moral, do trabalhador, e, muito bom, muito bonito, mas e para proteger os soldados? O que vocês estão fazendo? E olha que veio da mídia independente que, olha, o Real America Voice é maga na veia. É maga na veia. E levantou esse questionamento no meio da coletiva, Ivan. Pois é, mas aí que tá, Paulo. Ele não está na coletiva como maga, ele está como jornalista. Ele precisa fazer a pergunta que o público espera que ele faça. Foi bom, eu não sabia que você tinha conversado com eles lá no Arizona, e muito menos dessa vertente. Foi bom você... Aí que está a importância de você ter um correspondente no local, né? Para saber todos esses detalhes. Paulo, o que você acha? Vamos fazer assim. Eu sei que você está com o dia cheio. Você pode até, de repente, passar a agenda aí daqui a pouco. Depois tem mais PH Vox. Não sei se você tem entrado lá na Auriverde daqui a pouco, ou em algum lugar, passa a sua agenda. Eu vou liberar você para tomar aquele café, aquele breakfast, com 3 ovos e 5 bacon frito. Eu leio o superchat e aí a gente deixa essa transmissão só com a entrevista, até em respeito de quem vai assistir gravado, e à tarde a gente repercute as notícias da última hora. Isso aqui é reunião de pauta ao vivo, tá, pessoal? Não, perfeito, Ivan. Agora, acho que a gente pode até partir para o encerramento, porque não teve superchats. Nenhum superchat, Ivan, hoje. Entendi. Vamos tomar café no fiado hoje. Então, eu vou tomar meu chá da tarde aqui e vou marcar fiado na conta do PH Vox. Tá, então, já que você está aí, Paulo, mais ou menos, qual que é o cronograma hoje? Passa a tua agenda aí pra gente. Olha, Ivan, a minha agenda hoje está super bagunçada, justamente porque eu preciso ir na Secretaria de Estado aqui hoje, né? Novidade pro público do PH Vox. Tenho um compromisso na Secretaria de Estado hoje para... É o Departamento de Estado, né? Exatamente. Para as pessoas não confundirem. O Departamento de Estado americano. O do Rubio. Você vai lá no escritório vou lá na casa do Rubio. Vou lá na casa do Marco Rubio para as pessoas hoje. entenderem.
Então, a minha agenda tá um pouco inconsistente por conta disso. Mas a gente vai atualizando durante o dia. Tá, perfeito. Qualquer coisa, eu te dou uma mão. O meu dia aqui em Londres está um pouco mais tranquilo hoje. Qualquer coisa, eu te ajudo. A gente combina assim, então. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, aos que deixaram like. Essa era uma transmissão que nós tínhamos 3 pautas, mas como conseguimos aí, através de um esforço quase que bélico também, com o Daniel, que está aqui com a gente, fazendo a transmissão, com o nosso patrocinador, o Biogama, com o seu Sepúlveda em Portugal, 1, 2, 4 países envolvidos. Eu estou aqui na rua, mas a gente conseguiu levar essa entrevista coletiva até o conforto da sua casa, até o conforto do seu trabalho, enfim.